Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Gabriel, sou graduando do quarto semestre de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Estado do Amapá, campus Macapá. Sou também bolsista do PIBID, e hoje eu estarei aqui conversando com vocês um pouquinho sobre as tendências de matemática e logo mais, meu companheiro de trabalho, também conversar com vocês sobre a história da trigonometria. Então, é muito interessante trabalhar essa temática porque a gente analisando o ensino da matemática em sala de aula, a gente percebe que passou por bastante mudanças, bastante adaptações, melhorias. A gente vê que os professores hoje em dia estão buscando cada vez interatividade, inserir o aluno no cotidiano, inserir o conteúdo matemática na realidade do estudante, para que ele possa enxergar aquilo com mais facilidade, possa consumir aquele conteúdo para si, de forma que ele não estude apenas para estudar, apenas para passar na prova, mas que ele possa aplicar ao longo do dia a dia dele, no cotidiano, na vida dele. E eu coloco logo de antemão aqui com vocês que a gente vai trabalhar 4 eixos centrais da tendência matemática. Mas não se prenda a esses eixos, a essas tendências. Existem várias outras tendências matemáticas também, mas eu escolhi 4 porque esses 4 são de extrema importância, são aqueles que se sobrepõem, que é muito importante falar, que deve ser, digamos que está sempre na época, está no auge, não importa o tempo que passe, aí elas sempre vão estar ali sendo trabalhados, inovados, buscando melhorias. Então vamos lá, pessoal. O primeiro eixo que vamos trabalhar é justamente a tecnologia. Tecnologia essa que em uma sociedade tão avançada como a nossa que estamos hoje, onde o aluno, a criança, praticamente nasce com o celular na mão, então ele já tem contato desde cedo. Então o papel do professor buscar utilizar essa tecnologia a favor da aprendizagem. Eu digo que sim, o celular, ele é muito positivo, principalmente o celular em sala de aula, se ele for usado da maneira correta, é claro, porque através daquele aparelhozinho tão pequeno, tu consegue ter um acesso tão grande às informações. Antes, eu lembro muito bem que o professor ele desenhava ali no quadro de forma geométrica e tudo mais, o aluno só copiava no caderno e estava certo. Muitos professores não tinham o dom da arte de desenhar, então o aluno não conseguia visualizar aquela forma geométrica muito bem. Mas hoje, através de um clique, só utilizar ali o celular, tu consegue abrir o GeoGebra, o MATLAB, e através desses aplicativos, softwares gratuitos, tu consegue visualizar aquela forma geométrica, tu consegue visualizar, assimilar com o teu cotidiano, tu consegue assimilar aquilo para entender melhor o conteúdo. Tu consegue até mesmo enxergar ela em 3D, projetar ela ali, tem muitos softwares que estão sendo desenvolvidos. Ontem mesmo eu estava pesquisando, eu vi um software, um cubo, tipo um cubo mágico, onde o aluno consegue usar a câmera do celular para transformar aquilo numa posição 3D, onde o aluno conseguia visualizar diversos conteúdos naquele cubo, através do celular. E isso mostra como a tecnologia cada vez mais está sendo inserida. Logo eu pensei, nossa, será que dá para usar isso em um triângulo? Já pensou aqui o aluno com um triângulo na mão, visualizando ali os eixos? Isso seria sensacional. Seria diferente, uma dinâmica diferente, o aluno fica reencantado. O nosso segundo eixo que a gente deve trabalhar também, que eu acho para mim muito importante e que deve estar sempre assim no cotidiano, é a interatividade, que nada mais é que a gamificação. Os jogos, trabalhar não só jogos online, tecnológico, trazer para o digital, que é a casa dos nossos novos alunos, mas também trazer materiais físicos, como tabuleiros, bingos, dominós, buscando adaptar para a matemática. Isso é muito importante porque trabalha a dinâmica em grupo, projetos colaborativos, e isso se torna essencial, porque o aluno, a partir do momento que ele trabalha em grupo ali, está desenvolvendo certas competências, competências essas que vão ajudar ele não só em sala de aula, mas também a se desenvolver na sociedade. Estamos preparando o aluno não só conhecimento técnico, mas também um cidadão para que logo mais será inserido na nossa sociedade. É importante também a gente trabalhar, falando em inserir em sociedade, justamente o nosso terceiro eixo, que nada mais é do que a própria inclusão. Deixa eu passar o slide aqui, perdão por isso.
A inclusão, ela deve ser, muito desmistificada, porque muito fala sobre inclusão só para aquele aluno que já não enxerga nada, ou não ouve nada, ou até mesmo, tem assim, digamos que uma deficiência muito visível, mas não, a inclusão ela não envolve, assim, só aquela pessoa que precisa de um atendimento, mas também a pessoa com baixa visão, a pessoa com baixa audição, até mesmo uma pessoa que tem dificuldade de se locomover. A pessoa com baixa visão, o professor ele pode desenvolver, digamos, um jogo com uma espécie maior, escrever a letra um pouquinho maior, buscar uma didática melhor, a audição, mesma coisa, porque a gente deve ser trabalhado. Afinal, a gente deve adaptar esses recursos, usar materiais mais atrativos, estratégicos e acessíveis, principalmente para esses alunos, porque assim a gente consegue desenvolver o respeito da turma e assim a gente consegue, como posso dizer, evitar casos de discriminação na sociedade. Afinal, tudo isso começa na escola, o professor tem um grande papel. O professor de matemática também tem esse papel, afinal a matemática ensina muitas coisas, e ela necessariamente não deve ser só ensinar números, cálculos, mas também deve formar um cidadão, um indivíduo. E também vamos para o nosso quarto e último eixo, que é nada mais, nada menos que a contextualização. É muito importante falarmos sobre a contextualização, porque o aluno, ao entender a história de algo, ele acaba se inserindo, se apaixonando, entendendo, assimilando. Então, é muito importante a gente buscar entender, buscar pesquisar a história. Todo mundo já ouviu sobre a fórmula de Bhaskara, aquela famosa frase: "Ah, para que eu estudo fórmula de Bhaskara? Eu uso no meu dia a dia". Tem aqueles famosos vídeos da internet: "Mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara". Às vezes a gente ri muito, mas a gente sofre com isso em sala de aula. Existe toda uma história, porque a gente deve ensinar aquilo para o aluno. E o aluno, ao entender isso, ele vai conseguir assimilar, buscar, vai melhorar o interesse dele, aumentar o interesse dele pela pesquisa e outras coisas. É por esse motivo, para falar um pouquinho mais sobre a contextualização, sobre a história da matemática, a história especificamente da trigonometria, que eu vou chamar agora para conosco o meu companheiro de trabalho, o Wilson Caldas, para que ele possa falar um pouquinho mais sobre a história da matemática, o que é, como se deve ser trabalhado, e principalmente sobre a história da trigonometria. Eu estou muito curioso também para descobrir, então, Wilson, é com você. Olá pessoal, dito isso, eu vou estar trazendo aqui para vocês como é que vai funcionar a nossa ligação entre essas tendências de história da matemática e tecnologia na educação, certo? Está trazendo para vocês aqui o que a gente vai chamar de tour trigonométrico e eu vou apresentar como é que vai funcionar direitinho. Inicialmente, trigonometria e seu contexto histórico para alunos do nono ano, até aí tudo bem. Se traz pela dificuldade de visualizar e relacionar. Quando se diz isso, temos que, muitas vezes para o aluno, é difícil entender o que se passa no quadro, até porque não é cargo do professor desenhar bem, né? É interessante que ele consiga, mas ele não tem toda essa orientação. Ou seja, nem todas as vezes vamos assegurar que os professores vão conseguir desenhar com tanta garra e com tanta, sabe, com tanta firmeza. E a dificuldade de relacionar, até porque sempre que estamos aprendendo um assunto novo, a nossa grande dificuldade é saber o que é necessário e o que não é. Onde eu devo, sabe, assegurar toda a minha atenção, onde eu devo focar. Temos aqui também a importância e a aplicabilidade do Enem. Existem muitas questões que podem ser resolvidas por trigonometria no Enem, não tenha dúvidas. Promoção da potência, ética e crítica. Isso aqui nada mais é do que a questão do senso crítico, sabe? Criar um aluno assim mais ligado nas coisas. Temos aqui a nossa situação problema. De onde se veio a ideia de trabalhar isso, né? Essa frase de Maria Clara Fraga Lopes aqui que eu vou ler com vocês. Todos precisamos estudar o passado para compreender o presente e mudar o futuro. Até aí tudo bem. Temos que a nossa hipótese. A compreensão das descobertas matemáticas facilita no entendimento do assunto. Isso nada mais é do que estudar o passado. Desperte o interesse dos alunos.
Criar o aluno com, que a gente já falou mais cedo, a questão do senso crítico, sabe? De um aluno que é pesquisador, até porque hoje em dia temos muita carência nas áreas da ciência, tendo em vista que existem coisas que talvez sejam um pouco mais interessantes, né, para o aluno. Então, a gente tentar trazer esses assuntos mostrando que eles realmente são interessantes é uma maneira de cativar aquele aluno, de trazer ele para a gente, sabe? De despertar o interesse mesmo. Ajude a relacionar o seu conhecimento com problemas diversos. Temos aqui uma situação muito passada por vários professores, né? Que é o discurso do eu só sei fazer com maçã, que a gente aprende na álgebra, né? Geralmente você ensina um aluno a somar com maçã ou somar com x, e quando você troca aquela variável por y ou por bananas, ele já não consegue mais, né? Então, acredita-se, a gente vai tentar descobrir isso, que o aluno consegue relacionar melhor o seu conhecimento com vários problemas quando ele entende as raízes do que ele está fazendo, sabe? Quando ele tem total segurança. E segurança é essa que só o conhecimento da história e o conhecimento de como foi aplicado vai garantir para ele. E temos a questão do letramento digital. O letramento digital é uma pauta muito importante, até porque estamos em uma época onde está tendo a proibição do celular em sala de aula. Então, o letramento digital ele vai trazer uma proposta de mostrar que talvez a tecnologia não seja tão vilã quanto ela está aparecendo no atual momento, mas eu entendo perfeitamente que essa pauta é sobre o celular em sala de aula e não sobre o celular no mundo. Mas mesmo assim ele vai mostrar que as tecnologias elas têm o seu lado bom, basta que o aluno tenha um pouco mais de letramento, que seria essa questão de mostrar para o aluno que o que ele tem vai muito mais além do que ele acha que são jogos, músicas, não, tem também a questão científica, a questão histórica, a questão, sabe, tudo isso pode ajudar muito. Resumidamente, tudo que a gente falou aqui nas hipóteses casa perfeitamente com a nossa situação problema. Por quê? A compreensão da descoberta de matemática é o que? Estudar o passado. Ajudar a relacionar o conhecimento de problemas diversos e despertar o interesse dos alunos. Compreender o presente. Letramento digital, que é aquela proposta de mostrar um futuro melhor. Certo? Temos aqui a metodologia, a apresentação histórica e contextualização, ou seja, mostrar como é que foi que aconteceu as coisas na história, e a contextualização nada mais é do que mostrar o que acontecia naquela época e o que eles passavam, né? Usavam a questão de medidas e tudo era muito mais diferente e bastante precário. Mostrar a trigonometria na história da humanidade, que foi o que a gente comentou, só que aqui já é uma questão assim mais externa da trigonometria. Replicar as condições passadas pelo matemático do passado, que é uma proposta muito interessante que a gente vai estar querendo trazer aí. E tem apresentar aplicativos que facilitam a aplicação da trigonometria. O que nós temos de novo aqui? Ó? Apresentação histórica e contextualização é estudar o passado. Replicar as condições passadas pelo matemático do passado é compreender o presente. E apresentar aplicativos que facilitam a aplicação da trigonometria é mudar o futuro. Essa frase aqui ela é muito importante porque ela vem aqui de uma necessidade, né, que a gente tem de entender a história e conseguir linkar ela com a tecnologia. Uma frase dita por Maria Clara Fraga Lopes, né, que é uma pensadora da área do marketing. Dito isso, nossa metodologia vai ser essa, mas eu tenho aqui outras coisas para mostrar, que é o detalhamento da metodologia, né? Até porque isso aqui é um pré-projeto, não temos muita coisa para mostrar, mas temos bastantes ideias para expor. Temos aqui uma que eu gostei muito, que é replicar as condições passadas pelos matemáticos do passado. Aristarco de Samos, naquela época, trouxe a medida da Lua e a distância do Sol. E aí isso vai casar diretamente com a nossa ideia de tour. Por que isso tem o nome de tour trigonométrico? O tour ele é um passeio, ele é conhecer várias etapas, por assim dizer. Quando você tem a criação da distância do Sol, você só não chega e mede. Não, para você saber a distância do Sol, você tem que saber primeiro a distância da Terra para a Lua, mas para você saber a distância da Terra para a Lua, você tem que saber o diâmetro da Lua e o diâmetro da Terra. Então você tem toda uma caminhada até que se chegue nesse acontecimento que é a distância do Sol. Então iniciaremos com a medida da Lua, que nada mais foi do que a utilização de uma moeda, onde você pode replicar isso em sala, e a gente vai estar trazendo para vocês também, atualizando como é que foi, como é que vai ser, quando for aplicado. Aqui ele usou semelhança de triângulos, né?
E aqui temos a distância do Sol, onde Aristarco de Samos percebeu que quando a Lua estava em quarto minguante, era justamente quando os raios solares refletiam num ângulo que formava 90 graus. Conhecimento esse que na época foi muito importante e continua sendo hoje, né, porque ajudou a gente a chegar onde a gente está em diversos aspectos. E temos aqui, por fim, apresentar aplicativos que facilitam a aplicação da trigonometria. Esse é o nosso contexto futurístico da tecnologia, né? Depois de ter mostrado como é que era feito na história, aquela questão arcaica, vamos trazer aplicativos que ajudam essa utilização hoje em dia. Um deles é o GeoGebra, que vai estar ajudando aí na aplicação de trigonometria e até no entendimento de várias situações. Temos também outras ideias, né, que é trazer ramos de astronomia, perdão, de rádio, toda essa questão. A astronomia também funciona bastante. Toda essa situação, funções trigonométricas que não se vê agora, mas dá para mostrar também que é feita para aquelas ressonâncias, também para ultrassom. Tem muita coisa para se estudar na trigonometria. As grandes navegações também foram feitas assim, então é um assunto que traz muita empolgação para a gente. Por isso que a gente traz essa ideia de tour, porque ele tem toda uma passagem assim, tudo isso. No mais é isso. Espero que tenham gostado. Vou ficar muito feliz de mostrar para vocês como é que vai ser feito, né, tudo isso, principalmente quando chegar na questão da metodologia, onde temos essa aplicação aqui em sala de aula, né, da moeda, tem essa aqui da distância do Sol, onde pode ser feita uma maquete. Então tem todo um trabalho muito empolgante aí pela frente. No mais é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.